No Matutando de hoje, iremos falar sobre educação, formação e surdo-cegueira. O tema sobre o qual vamos matutar no programa de hoje tem como finalidade de compreender sobre o trabalho pedagógico social desenvolvido no CAS. O CAS é o Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação e Atendimento às Pessoas com Surdez, que fica localizado no setor universitário. No CAS também é oferecido o AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado. Você está convidado a conhecer a unidade CAS Goiânia. Seja bem-vindo. O nosso tema de hoje é educação, formação e surdo-cegueira. A surdo-cegueira se apresenta entre nossos estudantes das redes estaduais, municipais e federais. Esses estudantes, então, têm direito a atendimento especializado. E frente a esse trabalho está o CAS Goiânia, com a professora Kelly Brito. O CAS Goiânia é responsável pelo atendimento e formação na área da surdez, atendendo mais de 1.000 profissionais da educação e comunidade, 100 estudantes surdos e, nesse momento, está atendendo 8 estudantes com surdo-cegueira. Meu nome é Francisco Marcelo Bessa, sou um homem alto, branco, cabelos pretos, curtos, tenho barba, estou usando uma camisa azul clara, um blazer azul escuro e atrás de mim uma parede com o fundo verde. A professora Kelly Brito é pedagoga, é licenciada em Letras Libras, mestrado em Educação e atua como professora de Libras no CAS há mais de 10 anos. E há 2 anos, a professora Kelly Brito vem desenvolvendo um trabalho com os estudantes surdos-cegos na instituição. Seja bem-vinda, professora Kelly Brito. É um prazer ter a senhora aqui conosco. Boa tarde, professor Marcelo Bessa. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos curtos e anelados. Estou vestindo um vestido rosa com flores e aqui o meu fundo é de cor cinza. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho do meu trabalho com vocês, explicar um pouquinho desse trabalho com os surdos cegos, que ainda estão num momento de invisibilidade, mas que estamos lutando para trazê-los para a visibilidade na comunidade em geral. Muito obrigado, professora, por ter aceito o nosso convite para o Matutando Círculos de Culturas. Professora, eu gostaria de começar aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo, fazendo uma pergunta para a senhora. A gente sabe que nesta área da educação, o atendimento aos estudantes surdos-cegos, ele tem as suas singularidades, e é necessário que tenha-se uma formação adequada para que o profissional da educação trabalhe com esses estudantes. Então, eu gostaria que a senhora começasse, professora, nos explicando a respeito de qual a formação necessária, onde que pode se buscar para fazer essa formação, para estar atendendo esse público-alvo, que é o aluno surdo-cego. Então, a educação dos surdos-cegos ainda é algo muito novo, Os estudos aqui no Brasil ainda são bem novos. Por quê? Durante muito tempo, esses sujeitos não iam para a escola. Eles ficavam em casa, tidos como incapazes, ou depois foram para as escolas especiais, e muitas vezes
vistos como deficiência múltipla. Então, os estudos na área da surdo-cegueira, para atendimento dos estudantes surdos-cegos, ainda é relativamente novo. A formação. Só tem um lugar aqui no Brasil que dá essa formação, que é o Grupo Brasil. Ele está ligado a uma instituição internacional que emite essa certificação. Esse curso é em São Paulo. Aí nós temos 2 tipos de curso. Para atender os surdos cegos congênitos, o que são esses surdos cegos congênitos? São os surdos cegos que já nasceram surdos cegos. Nós temos o curso de instrutor mediador. Para o surdo cego adquirido, aquele que nasceu ou surdo ou cego, e durante alguma intercorrência na vida, por causas naturais, alguma doença, alguma coisa, se tornou surdo cego, ele tem um guia-intérprete. Então, esse é o curso específico para o guia-intérprete. Também nós temos o Grupo Brasil, eles dão outras formações para professores de AE, de avaliação funcional da visão, então outros cursos. Também o Instituto Benjamin Constant também dá cursos na área, mas cursos específicos para poder atuar com esses sujeitos somente no Grupo Brasil. Excelente, professora Kelly, a sua explicação. Eu gostaria de perguntar agora a respeito desses estudantes, né, desses alunos com surdo-cegueira, né? Podemos dizer que a surdo-cegueira é uma deficiência múltipla ou são 2 deficiências juntas, né? E quais são as características dessa pessoa com surdo-cegueira? Porque eu acredito que seja difícil a gente identificar esse estudante na sala de aula. Eu posso pensar que esse estudante é só cego ou ele só é surdo, mas como eu vou identificar, né, ele e ele se enquadrar no perfil de uma pessoa surdo-cega? A senhora poderia explicar, por favor? É uma pergunta interessante. Eu acho que esse é o nosso maior entrave. A gente ainda não conseguir desvencilhar o surdo-cego da pessoa com deficiência múltipla. A surdo-cegueira é uma deficiência única. Nós precisamos olhar esse sujeito como uma deficiência única, que essa deficiência acomete tanto a perda parcial ou total da visão ou da audição. Então, isso é importante a gente perceber nesse sujeito. Uma deficiência única em que eu posso ter, por exemplo, uma pessoa que é deficiente auditiva com baixa visão, uma pessoa que é totalmente surda com baixa visão, ou uma pessoa com deficiência auditiva e cegueira, uma pessoa com baixa visão e surdez. Então, eu tenho tudo isso, eu vou observar esse sujeito. Então, ele tendo as 2 deficiências, eu não vou encaixá-lo numa deficiência múltipla. Eu vou encaixá-lo dentro da surdo-cegueira. Uma coisa que dificulta a gente perceber esse sujeito é porque não tem um laudo, não tem um CID específico. Eu não vou lá e olho o CID, pego um documento e aqui está escrito, surdo-cego. Não tem. Nós não temos um CID que vai falar, mas eu vou ter um relatório, um atestado médico, um relatório médico que vai ter. Esse sujeito, ele tem a perda auditiva e a perda visual. Então, peguei esses 2, eu sei que ele é um sujeito surdo-cego. Então, isso é muito importante que nós, enquanto educadores, observamos. Porque, às vezes, chega na escola, na escola, em outros espaços, as pessoas não conhecem. E eu sempre falo que é o desconhecimento em relação à surdo-cegueira que dificulta toda a inclusão desse sujeito. Como as pessoas não conhecem, as próprias famílias, esses próprios sujeitos não se percebem, não se reconhecem enquanto surdos-cegos,
os seus direitos vão sendo negligenciados, vão ficando ali mesmo, e ele vai perdendo os seus direitos, porque ele vai se entrando e se encaixando em outro grupo que não é o dele. O desconhecimento ainda é muito grande, que somente no ano passado, a Secretaria Estadual de Educação aqui de Goiás criou a função de guia intérprete. Hoje nós já temos alguns profissionais atuando como guias intérpretes que ainda não têm a certificação oficial, mas que estão como guias intérpretes empíricos, né? Eles estão aí trabalhando somente com essa parte prática e nós, do CAS, trabalhando com eles na assessoria pedagógica. A Prefeitura de Goiânia, por exemplo, não tem esse cargo. Ainda nós não temos um guia intérprete, nós temos pessoas exercendo a função, mas ainda não conhecem, as autoridades ainda não reconhecem essa função dentro da rede municipal. E quando a gente vai pensar, uma outra dificuldade que nós temos aí grande é diferenciar guia intérprete de intérprete de Libras. Por quê? O intérprete de Libras, ele vai trabalhar com Libras. O guia intérprete, ele vai ver qual a melhor forma de comunicação. Quem vai dar essa resposta de qual a melhor forma de comunicação é o próprio surdo-cego. Então, nós vamos ter surdos cegos que a gente vai trabalhar com uma fala ampliada, tem alguns que vamos trabalhar com Libras tátil, outros a gente vai trabalhar Libras em campo reduzido, ou com diferentes formas de comunicação. Mas quem vai me dar essa resposta do que é melhor para ele é o surdo-cego. Hoje, estamos conversando com a professora Kelly Brito sobre educação, formação e surdo-cegueira. Voltamos já. No bloco anterior, dialogamos com a professora Kelly Brito a respeito de educação, formação e surdo-cegueira. Professora Kelly Brito, eu gostaria de lhe fazer mais uma pergunta. Na escola comum, qual o profissional específico para o trabalho com estudante na sala de aula? E também, esse estudante tem direito a ser atendido no AE? Como eu já tinha dito anteriormente, quem atua com esses sujeitos? Surdo-cego adquirido, o guia intérprete, surdo-cego congênito, o instrutor mediador. No nosso caso de Goiás, por enquanto nós temos somente reconhecida a nível da Secretaria Estadual de Educação a função do guia intérprete. Então, ele que está atuando tanto com os congênitos quanto com os adquiridos. Em relação aos atendimentos do atendimento educacional especializado, que é um programa do MEC, o estudante, ele deve participar do AE, pois o AE, ele é complementar ou suplementar à escolarização. Então, o estudante vai para a escola, aprender os conteúdos escolares. Em alguns casos, nós trabalhamos com os surdos cegos com um currículo mais funcional, porque em alguns casos nós vamos ter que trabalhar com esses estudantes autonomia, atividade de vida diária. Então, ele vai estar lá na escola e no contraturno da escolarização, ele vai estar tendo atendimento educacional especializado com o professor de AE, que vai tentar complementar aquilo que ele está aprendendo ali na escola.
Muito esclarecedora, professora, a sua resposta, né? A gente conseguiu entender muito bem o que a senhora explicou. Mas eu gostaria de fazer mais algumas perguntas para a senhora a respeito da surdoscegueira. Por exemplo, quais são as metodologias usadas com esses estudantes? E também, esse estudante tem obrigatoriedade de aprender Libras e Braille? Quais os desafios encontrados nesse período de pandemia? As metodologias que utilizamos, nós não temos uma metodologia única. Isso depende de cada sujeito. Cada caso é um caso. Mas nós trabalhamos com objetos de referência, calendário, trabalhar com concreto. E quando a gente pensa nesse estudante com surdo-cegueira, nós precisamos trabalhar com ele rotina. Ele precisa de aprender essa rotina e também a repetição. É repetição com ele, porque às vezes a única pessoa que ele tem acesso à comunicação é aquele profissional que está ali com ele. Então, nós vamos observar qual que é a necessidade daquele aluno. Observando a necessidade dele, é que vamos traçar estratégias tanto de curto prazo quanto de longo prazo, juntamente com a família. O trabalho com os surdos cegos é importante também ser feito junto com a família, porque se a gente fala de rotina, a rotina não tem como ser feita só de segunda a sexta. E aí, como que fica o feriado, como que fica o final de semana, as férias, se esse aluno falta? Então, é um trabalho feito com a família. A família também é parte desse processo de ensino e aprendizagem. Então, nós observamos cada sujeito e vamos traçando metas junto com a família, juntos com o AEE, para esse aluno desenvolver. Falando sobre a obrigatoriedade da Libras ou Braille, não temos assim, o surdo cego tem que aprender isso. Temos diferentes formas de comunicação e ele que vai nos dar o feedback, o sujeito que vai nos dar o feedback. Eu sinto mais confortável com Libras. Eu sinto mais confortável com Tadoma. Eu sinto mais confortável com a fala ampliada. Ele que vai me falar. Não sou eu, professora, que vou chegar e vou impor uma forma de fala. Eu vou tentar. Esse é o meu papel. Tentar e mostrar para esse sujeito, porque às vezes ele não vai conhecer, né? Essas formas de comunicação, mas eu vou mostrar. E aquela que ele sentir mais confortável, eu vou perceber. Porque nós temos isso também. Por exemplo, quando eu tenho um surdo cego congênito, ele não tem uma língua adquirida, ele não tem uma forma de comunicação adquirida. Mas o meu trabalho é o quê? De observação. Eu vou observar. Ali no gesto, no olhar, na forma dele tentar se expressar, ele vai me mostrar qual que é a forma que ele consegue comunicar melhor. Desafios nesse período de pandemia. Foram vários. Muitos desafios. Mas eu gosto de desafios, viu? Eu sou uma pessoa que eu gosto de ser desafiada. Nós temos alguns desafios que estão ao nosso alcance, mas nós temos desafios que estão externos a isso, que nós não conseguimos resolver. Que é a questão, por exemplo, de ter uma internet, de ter um computador. Esse eu acho que é nosso maior desafio é esse, ter uma internet bacana, que os meninos não têm. E também ter um computador. E, por exemplo, muitos desses sujeitos ganharam casas do governo. Essas casas que doadas pelo governo são próximas a uma região mais centralizada, são regiões distantes. Então, a distância também é algo que dificulta. Que eu, enquanto professora, não consigo resolver
essa distância desse aluno até uma instituição. Mas nós temos os outros desafios, por exemplo, são os alunos surdos-cegos que ainda têm um resíduo visual ou auditivo que só tem o celular. Então, esse é um desafio. Como que esse aluno vai conseguir enxergar em uma tela tão pequena? Também, se ele já tem pouca audição, como que eu vou forçá-lo ainda mais a usar essa audição, porque nós estamos de forma remota? Como que eu vou usar estratégias de ensino para um sujeito que tem essa dificuldade, tanto de visão quanto de audição, virtualmente? Por exemplo, surdos cegos congênitos, o nosso trabalho virtual não era com ele, era com a família. Orientação à família, pedir à família, filma isso, faz isso, orientação mesmo. Orientava a mãe, para a mãe fazer o trabalho com o filho, porque não consegue fazer esse trabalho virtualmente. Agora, com os alunos que são adquiridos, que conseguem ter uma língua para comunicar, nós fomos trabalhando, mas é um trabalho que tem que ser individual, trabalhar com repetição com eles, tentar traçar estratégias a partir do concreto. Então, pensa, virtualmente, como trabalhar o concreto? Então, nós fomos buscando estratégias de pegar recursos de casa, o que ele tinha ali de concreto perto dele, para auxiliar esse aluno de forma virtual. Alunos que não tinham meios de comunicação, nós conseguimos doação para alguns, não para todos, para que pudesse pelo menos participar de forma parcial desses atendimentos. Nós temos alguns aplicativos que estavam utilizando, com alguns estava dando certo, mas outros já não tinham celular, mas em casa tinha uma internet que não conseguia abrir o aplicativo, porque se abrisse o aplicativo, não conseguiria. Então, nós estávamos dando aula pelo WhatsApp. No nosso caso, no CAS, eu acho que antes, eu não expliquei o que é o CAS, né, para o pessoal. O CAS é um centro de capacitação dos profissionais da educação e atendimento às pessoas com surdez. Lá nós trabalhamos com bidocência. O que é a bidocência? Nós trabalhamos com um profissional ouvinte e um profissional surdo. Então, quando eu, Kelly, estou ensinando, não é só a Kelly. Eu estou aqui representando a minha dupla. Eu tenho uma dupla. Eu tenho uma professora surda que trabalha comigo. Então, nós duas pensamos juntas esse trabalho. Então, por exemplo, como que a gente ia para uma tela de WhatsApp, 3 pessoas ali, dividindo aquela tela, e às vezes o aluno colocava assim, bem pertinho, você só viu o olho, né? Ele estava tentando comunicar ali, tentando participar. Então, esse foi um dos nossos desafios. Mas nós fomos tentando, fomos improvisando, fomos vendo, isso dá certo, isso não dá, e fomos aí pensando. Sempre, o trabalho com surdo-cego, a gente tem que pensar nessa questão de refletir sobre o trabalho. Trabalho, reflito. Deu certo? Vou em frente. Não deu certo? Opa, peraí. Vamos repensar esse trabalho. Essa estratégia não deu certo. E um outro desafio nosso é porque cada sujeito é um tipo de planejamento, é um tipo de atendimento. Nós tentamos fazer atendimento em grupo, que às vezes é bom, né, em grupo, estar ali com um colega para comunicar, mas os meninos não conseguiam participar desses atendimentos em grupo. Eram atendimentos individualizados. Então, se lá para o sujeito A, vamos dar um exemplo lá, Maria, eu pensava uma estratégia para Maria. O sujeito B, o João. Para o João, era diferente. A necessidade do João é diferente da necessidade da Maria.
E depois eu tenho um terceiro sujeito, a Rita. A Rita também é diferente, tanto da Maria quanto do João. E se eu tenho o José, um quarto que é um José, é diferente da Maria, do João, da Rita. E aí nós tínhamos que pensar estratégias para cada um desses. Então, esse é o nosso maior desafio. É perceber esse sujeito enquanto individual, as necessidades dele, e tentar traçar objetivos para cada um deles, que eram diferentes, que formas de comunicação diferentes, o que também, assim, nos deixa cansado, né? Porque eu tenho que pensar, eu dou o atendimento para Maria, depois que termina, eu tenho que pensar, deu certo? Não, não deu. Não, próxima semana eu vou fazer isso. Aí eu já vou pensar aqui para o segundo, para o João. Não, para o João, esse aqui não vai dar certo. Vamos trocar, isso não vai dar. Vamos pensar um conteúdo diferente. Então, assim, a nossa cabeça tinha que ir pensando de acordo com cada grupo. Com cada grupo, do que eu falo grupo, mas é cada um, né? Com cada um. Então, cada um era um trabalho diferente. Isso nos desafiou. Porém, nós tivemos também grandes resultados. Os meninos participando, de querer aprender, se mostrar interessado. Então, isso também nos motivou a querer continuar trabalhando com eles. No programa de hoje, matutamos com a professora Kelly Brito a respeito da educação, formação e surdoscegueira. Professora Kelly Brito, muito obrigado pela sua presença no Matutando Rodas de Culturas. Foi muito boa a sua fala, esclareceu muito esse tema a respeito da surdoscegueira. Eu acredito que com a sua explicação, a gente agora tenha um norte para o atendimento a esses alunos com surdoscegueira. Muito obrigada pela sua fala e até breve. Eu que agradeço. Me coloco à disposição. Quando precisarem, a gente ter outros momentos para falar sobre surdo-cegueira, porque é um tema muito abrangente. E aqui, nesse momento, falamos só em uma parte, né? Então, coloco à disposição de vocês, eu e também o CAS. Podem nos procurar, estamos de portas abertas para vocês. Muito obrigada. Para saber mais sobre a temática da surdo-cegueira, você pode acessar os links aqui ao lado. Grupo Brasil Surdo-Cegueira, Instituto Benjamin Constant. Você também pode acessar o site do CAS Goiânia e também seguir o CAS Goiânia no Instagram, que é CAS Goiânia Oficial. Inscreva-se e venha matutar conosco nessa nova temporada do Matutando Círculos de Culturas. Até lá!